5 coisas que vêm na minha cabeça quando eu penso no Barbeiro de Sevilha: Serenata, Laranjas, Tempestade, a Coquette, máxima da ópera e muita maracutaia. Olá, queridos amantes da ópera, eu sou o Lucas Speck e esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Você nos encontra pelo mundão afora no @Entre Notas e Dramas, mas a nossa casinha mesmo é lá no Orelo, é o nosso QG, porque por lá a gente consegue ter uma troca muito mais especial com episódios exclusivos para os nossos mecenas apoiadores. Corre lá porque a gente precisa muito de você e você, eu tenho certeza que precisa muito do nosso conteúdo. Deixa eu te perguntar, o que um conde, uma coquette, um barbeiro e um velho babão têm em comum? Parece o começo de uma piada ruim, mas na verdade é a trama de uma ópera excelente. No episódio de hoje, O Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini, ópera bufa em 2 atos com libreto do Cesare Sterbini, que teve a sua estreia, a sua premiere no Teatro Argentina, que não fica na Argentina, mas sim em Roma, no Carnaval de 1816. A ópera foi inspirada na comédia francesa do Pierre Beaumarchais, de 1775, Le Barbier de Séville, e é um dos maiores sucessos da história da ópera. Eu acho que se a gente sair na rua perguntando para as pessoas o nome de uma personagem de ópera que elas conhecem, a gente vai ouvir principalmente 2 nomes: A Rainha da Noite e Fígaro. Mas eu acho que o Fígaro ganha, especialmente por conta daqueles desenhos dos anos 80, 90, o Pernalonga, né, o Bugs Bunny e o Tom and Jerry, e que eles faziam muitas paródias do Barbeiro de Sevilha, do Rossini e tudo mais, e é um nome que as pessoas se lembram, né, especialmente ele cantando Fígaro, 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 Fígaro. O Rossini era um cara muito bem-humorado, então eu acho que ele ia amar esse link na cabeça das pessoas. Bom, para que a gente possa falar da ópera, antes a gente tem que falar da peça de teatro que deu origem à ópera. Pierre Beaumarchais foi uma pessoa de, digamos assim, muitos interesses na sua vida. E entre os seus gostos estava o teatro. E foi escrevendo peças de teatro que ele se tornou mundialmente conhecido. É dele a trilogia que gira em torno do nosso grande Fígaro. Então são as peças Le Barbier de Séville, de 1772, Le Mariage de Figaro, de 1778 e La Mère Coupable, de 1791. Todas as 3 peças se tornaram grandes sucessos, sendo encenadas por toda a Europa e por toda parte, na verdade. E o mais importante para a gente aqui é que todas essas peças se transformaram em óperas. E eu estou falando óperas no plural porque foram diversas óperas baseadas nessas 3 peças. Bom, dentre as muitas óperas que saíram dali, uma em especial fez muito sucesso na Itália. De 1782, O Barbeiro de Sevilha do maestro Giovanni Paisiello foi um estrondo, e durante muitas décadas, quando se pensava numa ópera sobre o Barbeiro de Sevilha, se pensava na ópera do maestro Paisiello. Pra gente ver como a história muda a perspectiva das coisas, não é? Hoje, quando a gente fala do Barbeiro de Sevilha, a gente pensa imediatamente na ópera do maestro Rossini, com libreto do Cesare Sterbini, de 1816. Embora na história da música seja muito comum que pessoas diferentes musiquem a mesma história, a ópera do maestro Paisiello era tão conhecida e tão amada que na estreia do maestro Rossini, em Roma, a premiere foi super tumultuada pelos apoiadores do velho compositor. Mas bastou apenas mais uma performance na noite seguinte para que o Barbeiro de Sevilha de Rossini ganhasse o coração das pessoas, conquistasse o coração das pessoas e conquista, na verdade, até hoje, porque até hoje essa ópera é um grande sucesso. Seria talvez uma maldição dos grandes títulos, porque a mesma coisa aconteceu com Carmen, com Traviata, o Barbeiro, né? Todos eles tiveram um primeiro dia muito ruim e depois foi tomando fôlego, foi melhorando e as pessoas foram entendendo aquilo, né? O Sterbini não escreveu muitos libretos. Ele era um homem muito erudito, mas ele tinha um emprego formal, uma coisa super burocrática. E ele deixou poucos libretos assinados. O exato oposto do maestro Rossini, que escreveu praticamente 40 óperas.
e muitos, muitos, muitos sucessos astronômicos. Ele compôs tão incansavelmente na primeira metade da sua vida que ele passou a outra metade numa grande aposentadoria, dando jantares inesquecíveis em Paris. Jantares esses em que ele recebia a elite musical, a elite intelectual, para comer muito bem e para rir das suas piadas sujas. Eu gostaria muito de ter sido amigo do Rossini. Com certeza no meio desses jantares tinha muita troca artística, é claro. Mas vamos aqui a um breve resumo da ópera O Barbeiro de Sevilha. Como o próprio nome já diz, a história se passa em Sevilha e a Rosina vive, a contragosto, na casa de Don Bartolo, que é o seu tutor. Don Bartolo quer se casar com a jovem, mas por causa da herança, ele tá de olho na boutique dela. Enfim, enquanto isso, o conde d'Almaviva, recém-chegado à cidade à sua procura, tenta achar uma maneira de se aproximar dela. Ele decide então se apresentar como Lindoro, um estudante que não tem onde cair morto, porque ele queria que ela se apaixonasse por ele por quem ele era e não pelo seu título. O conde, quer dizer, Lindoro, fez uma serenata aos pés da varanda de Rosina, que era cercada de uma gelosia. Ah, você não sabe o que é uma gelosia, né? Olha o momento da publi. Pois bem, eu te conto todos esses detalhes no nosso episódio do podcast lá no Orelo. Ele é exclusivo para apoiadores, mas eu lembro a vocês que o que eu comento aqui é uma pincelada da pesquisa que está lá super completa. Então vale muito a pena ser um mecenas, ser um apoiador. E a partir de R$10 você ajuda o Entre Notas e Dramas a se tornar o maior canal de ópera do mundo. A gente é megalomaníaco nesse sentido, tá bom? Voltando aqui para nossa sinopse. Depois dessa serenata que deu mais ou menos certo, o conde encontra Fígaro, seu velho conhecido, que era barbeiro e faz tudo da cidade. E Fígaro o aconselha a tentar entrar ali na casa de Dom Bartolo fingindo ser um soldado bêbado. Bom, enquanto isso, Rosina confia a Fígaro uma carta adereçada a Lindoro. O mestre de música de Rosina, Don Basílio, sabe da presença do conde na cidade e, para favorecer o amigo Dom Bartolo, sugere espalhar calúnias a seu respeito. Olha que pessoa imunda! Bom, de acordo com o planejado, o conde d'Almaviva invade a casa de Dom Bartolo fingindo ser um soldado bêbado. E Dom Bartolo não fica nada feliz com isso. Então confusão vai, confusão vem, inicia-se uma briga que chama a atenção dos guardas da cidade que vão lá tentar prender quem está causando essa confusão. Durante a confusão, o conde consegue passar aí um bilhetinho para a Rosina. E para tentar resolver a situação, o conde revela para os guardas a sua verdadeira identidade, por isso que ele passa ileso, ele não vai preso. Já no segundo ato, chega na casa de Don Bartolo Alonso, dizendo que é um pupilo de Don Basílio, né, o professor de canto da Rosina, mas ele é, na verdade, o conde disfarçado novamente. Enquanto ele tenta conversar com Rosina numa aula de canto fake, o Fígaro tenta fazer a barba do Dom Bartolo para distraí-lo, mas Bartolo acaba ouvindo mais do que devia e expulsa Don Alonso. O Bartolo vai tentar fazer a Rosina acreditar que Don Alonso e Fígaro estão, na verdade, tramando para que ela se case com um tal conde. E a Rosina, achando que estava sendo enganada por Lindoro, lembra que ela achava que era Lindoro, não o conde, ela decide então aceitar a proposta de Bartolo de se casar com ela. Aqui porque ela estava puta dos cornos, né? O Dom Bartolo imediatamente chama o notário, o tabelião, para correr com esse casamento. Mas numa última tentativa desesperada, o conde e Fígaro invadem o quarto de Rosina, eles invadem por essa sacada, tentando usar uma escada para entrar pela janela, e o conde então revela a Rosina a sua verdadeira identidade, declara o seu amor e a sua vontade de se casar com ela. E a bela Rosina aceita então a proposta do conde. Justo quando eles estão prestes a fugir, a dar um pé na tábua, os três percebem que a escada foi removida por Dom Bartolo, que, achando tudo aquilo muito estranho, foi chamar as autoridades. Enquanto isso, o notário, chamado por Dom Bartolo, chega em casa e Fígaro e o conde, aproveitando
a prolongada ausência do Bartolo, né, convencem o notário de que o casamento que ele estava prestes a celebrar, na verdade, era da Rosina com o conde. Dito e feito. Quando o Dom Bartolo volta para casa, o contrato de casamento já foi assinado e casados estão o conde d'Almaviva com Rosina. Quando o conde decide renunciar ao dote de Rosina, já que ele é muito rico, aí o Dom Bartolo já fica aí aliviado, já fica desestressado e tudo termina, na verdade, em pizza. É quase impossível fazer qualquer análise do Barbeiro sem pensar na grande tradição da comédia dell'arte. A história segue uma estrutura tradicional da comédia dell'arte, com muitos personagens baseados nesses arquétipos famosos. A luta dos enamorados para ficarem juntos, sendo atrapalhados por esse bando de gente, os personagens todos que têm um reflexo nessa tradição antiga das máscaras, tudo se casa. E é a partir daí que a gente pode traçar uma boa discussão de gênero. Rosina é uma mulher adulta, sem direito à sua herança e sem ser dona do seu destino. Lá vai ele falar de machismo de novo em vídeo de ópera, pelo amor de Deus. Sim, gente, não tem como falar de uma ópera desse período sem apontar esses problemas. Mas eu juro que eu aponto algumas soluções também. Mas é que elas ficam, geralmente, lá no nosso episódio completo no Orelo, porque aqui, como é um vídeo muito curtinho, não dá muito tempo de a gente desenvolver o tema. Te convenci a ir lá assistir? Vai lá. Além das questões de gênero, é a partir dessa estrutura da comédia dell'arte que a gente consegue pescar as questões sobre classe social, que também estão aí incorporadas nessa história. A arrogância do poder dessa elite que manda e desmanda na vida alheia é confrontada de frente com a trama, que é, na verdade, movida por serviçais. O Fígaro, que é um faz-tudo, né, um marido de aluguel, ele é o motor da ópera. E ele era apenas um barbeiro. Apenas, entre muitas aspas, porque o barbeiro era uma figura que acumulava várias funções. Ele era barbeiro, mas ele era um faz-tudo, ele era um cirurgião, ele era o boticário, ele era um pouco de tudo. Mas não é à toa que as peças do Beaumarchais sofreram forte censura da monarquia francesa. Elas apontavam o espírito do seu tempo. O espírito que levou as pessoas a realizarem a queda da Bastilha e do Ancien Régime. Então tem muita coisa aí. Quando apresentada em um contexto que leva em conta todas essas dimensões, a Ópera do Barbeiro de Sevilha vai muito além de uma historinha de um casal querendo ficar junto, mas é uma oportunidade de, através do riso, nos fazer pensar nas questões de gênero, classe social, revolução e muito mais, porque aqui, de novo, repito, é só uma pincelada. E tem arma mais poderosa do que a comédia? Olha, se existe, honestamente, eu desconheço. Olha, se você ficou com vontade de conhecer mais sobre o Barbeiro de Sevilha, corre no nosso link do Orelo, que tá lá nas nossas redes sociais, mas você pode entrar tanto no site quanto no app do Orelo e procurar Entre Notas e Dramas, que você vai cair lá no nosso episódio completo, com a pesquisa bonitinha para os nossos apoiadores. Gente, por favor, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário com a sua experiência e não deixa de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre ópera aqui no Entre Notas e Dramas. Um beijo e eu te vejo por aqui.